muitos anos, eu me senti invisível diante da minha própria doença. E eu descobri que milhões de pessoas também passam pela mesma coisa. Eu sou a Carla Prata e esse aqui é o Vozes Raras. E eu criei justamente para dar voz a quem é invisível. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. E hoje, como eu tenho uma doença rara, eu vou contar a minha história. O primeiro episódio vai ser contando sobre a miastenia gravis, que é a doença que eu já tenho diagnóstico há 9 anos. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês, antes de começar a contar toda a minha história. Você que está aí, você conhece, você sabe, você já ouviu falar sobre doenças raras? Você tem noção? Para e pensa. Eu também nunca tinha tido noção até ter o meu diagnóstico. Só que eu vou falar uma coisa aqui para vocês, curiosa, que só quem sabe é quem vive, as famílias, todo o entorno. Uma pessoa, ela leva em média para descobrir que ela tem aquela doença, em média de 5 a 6 anos. Então, a pessoa fica de 5 a 6 anos passando mal, indo a médicos, hospitais, fazendo exames. É uma peregrinação, gente. Não é fácil ter doença rara aqui no Brasil. E tem gente que leva muito mais, tá? Tem gente que leva 10 anos, 12 anos. E tem gente que perde a vida sem sequer saber da doença rara que tinha. Então é por isso que a gente está aqui. E na primeira temporada, eu vou entrevistar somente pessoas com doenças raras para que elas contem a vida delas, como que é estar com uma doença rara, porque doença rara não tem cura, tá? Já é mais uma característica, aí já é mais uma coisa que eu estou falando para vocês, doença rara não tem cura. Então, como é viver com algo que você sabe que não vai acabar, não vai ter fim amanhã ou depois de amanhã, você vai ser obrigado a viver com aquela doença ali para o resto da vida. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Sempre gostei muito de dançar, sempre gostei muito de fazer várias coisas. Sou uma pessoa que eu gosto de resolver problemas, eu gosto de sair de casa, enfim. Até que, num carnaval de 2016, depois que eu fui passar carnaval na Bahia, em Salvador, eu amo carnaval, sou rainha de bateria, eu vivo carnaval. Só que dessa vez, gente, eu passei por um cansaço tão grande, que eu fiquei de cama 3 dias. Febre, tossindo. Eu realmente, gente, eu não conseguia levantar da cama. Ah, Carla, mas você não levantava da cama para ir ao banheiro, para comer? Não, gente, foi um cansaço que me derrubou. E ali eu vi que era um cansaço diferente. Ali eu vi que não era normal. E esses 3 dias que eu fiquei de cama, eu não conseguia sequer, gente, ir ao banheiro. Eu tava tão sem força, mas tão sem força, que eu fazia xixi em potinho. Sabe esses potinhos plástico que a gente guarda comida? Então, é isso. Eu fazia xixi nesses potinhos e eu não conseguia. E a minha mãe foi lá em casa e me levou ao médico, porque ela viu que tinha alguma coisa de urgente acontecendo comigo. Mas aí abre um parênteses. Quando eu era pequena, quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, nessa época eu não acreditava em Deus, tá? Nessa época eu não acreditava em Deus. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito estudiosa do espiritismo, kardecista. Eu tive uma doença nessa época chamada bronquiectasia pulmonar. Então imagina, eu era uma criança de 12 anos de idade, eu não pegava gripe, eu pegava pneumonia uma atrás da outra. E os médicos, na época, eles falavam que eu tinha que operar o pulmão, principalmente o esquerdo, que já tinha uma base grande tomada, né, por essa doença que eu tinha. Então, eu tinha que tirar parte do pulmão esquerdo. E foi um desespero na minha família, principalmente para mim, né? Porque, imagina, uma criança, eu sempre fui muito vaidosa, eu não queria operar, eu não queria ficar em recuperação, muito menos ainda ter um corte, né, aqui no tórax. E a minha mãe pediu para o médico o seguinte, ela falou assim, doutor, me dá 2 meses, eu preciso de 8 semanas para minha filha ficar bem. E o médico riu, né, debochadamente, claro, porque ele não acreditava em religião, não acreditava em Deus.
E ele olhando os exames, né? Não sei quem é da minha época, que eu já sou 40 a mais. Tinha aquela placa branca acesa que colocavam, né, as radiografias para poder o médico enxergar bem. Então, ele com aquela placa mostrando para a gente os locais que o meu pulmão já estava, enfim, já estava bem acometido. Tinha uma mancha ali que realmente tinha que tirar parte do meu pulmão. E ele falou: olha, a senhora pode ser evangélica, da igreja, da macumba, da onde a senhora quiser. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, e ele apontava para o exame. Isso aqui é a ciência. E contra a ciência não há argumentos. Bom, e aí ele falou assim: você vai ser a responsável se a sua filha pegar mais uma pneumonia, porque ela pode não aguentar e morrer. Você quer esperar 2 meses? Pode acontecer isso. A minha mãe falou: sim, eu vou me responsabilizar. E assim foi feito. Eu fiz um tratamento espiritual, né, num centro espírita kardecista chamado Centro Espírita Francisco de Assis, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E depois de 2 meses, eu refiz todos os exames. E pasmem, eu estava curada. Não precisei operar. E o médico, eu lembro da cara dele até hoje, sem saber explicar, ele pegava um exame, pegava outro exame, né, naquela placa branca de luz, e ele colocava um e o outro. Ele olhava para os exames e ele... Ué, mas... Ah, minha mãe falou assim: pois é, mas deixa eu só te falar uma coisinha. Você acha que a sua ciência é tudo, né? Mas o meu Deus é mais forte que a sua ciência. E a gente saiu. E dali eu me curei e nunca mais tive problema nenhum. Nunca mais eu tive uma pneumonia, nada, nada. Bom, tive que contar essa historinha para vocês entenderem. Lá em 2016, né, no carnaval, quando eu passei mal, fiquei 3 dias deitada numa cama. Minha mãe me levou na emergência. Quando chegou na emergência, eu com uma febre altíssima, tossindo muito. E aí o médico falou assim: ela tem algum problema de pulmão? A minha mãe falou assim: olha, quando ela tinha 12 anos de idade, ela teve bronquiectasia pulmonar, ela pegou no mesmo ano 5 vezes pneumonia, ela ficou realmente muito debilitada, o médico ia operar o pulmão dela, mas a gente fez uma operação espiritual e minha filha se curou. E aí ele falou assim: pois é, será que essa doença voltou? Porque realmente a minha tosse era muito forte, não parava. E aí eu fui fazer um exame lá na emergência, né? Não lembro agora o nome do exame, mas eu deitei numa maca, né? E entrei dentro de um tubo. Eu não lembro agora se foi ressonância, tomografia, mas a minha mãe vai saber melhor isso. Eu sei que eu mal entrei na cama, a médica já me puxou. Aí eu falei: pronto. Sabe quando você pensa assim, vem uma história toda na sua cabeça? Eu falei: pronto. Falei: já era. Tô ferrada e a minha doença voltou e agora eu vou ter que operar o pulmão. Eu só pensava nisso. E a médica desceu de lá, nervosa, ficou aqui do meu lado e eu deitada na máquina. Só que, gente, eu sou alérgica a iodo. E iodo tem no contraste, né, para fazer esses exames. Então, eu não podia de jeito nenhum tomar iodo. E a médica nervosa aqui do meu lado, eu deitada, olhando para a médica sem saber o que fazer. E a médica chamando a enfermeira para me dar justamente o contraste que eu tenho alergia. E eu sei que a minha glote fecha, né? Então, eu até puxei o braço porque a enfermeira veio e eu falei: não, eu não posso, não posso. Só que hoje eu entendo, né, gente? Depois que eu olhei meus exames, a médica estava tão desnorteada com o que ela viu ali na máquina que ela não estava me escutando. E aí, quando eu puxei o braço, assim, para ela não me dar para a enfermeira não... Mas a enfermeira estava prestando atenção em mim. Ela que não estava, ela estava desnorteada. E aí eu falei: não posso, eu tenho alergia. E aí ela caiu em si e aí ela falou assim: você tá com quem? Eu falei assim: minha mãe tá lá fora. E aí ela foi lá fora conversar com a minha mãe explicou para ela que eu tinha alergia, que nessa época que eu ia operar o pulmão, enfim, tiveram que me atender com urgência, porque minha glote fechou, né, num desses exames que eu tive que fazer, e foi aí que a gente descobriu, eu quase morri, enfim. Então eu fiz o exame, mesmo sem tomar o contraste. E mesmo sem tomar o contraste, gente, já dava para ver, porque eu tinha um tumor de 18,5 centímetros grudado no coração e no pulmão.
era um tumor numa glândula chamada timo. E essa glândula tem a ver com a defesa do nosso organismo, né? Só que ela fica pequenininha depois da adolescência e fica aqui, bem pertinho do coração. E com um tumor de 18 centímetros e meio. Imagina, por isso que a médica ficou tão apavorada, tão sem saber o que fazer. E depois ela falou que ela nunca tinha visto um tumor daquele tamanho, né? E aí a gente voltou para a sala, né, de onde eu fui atendida na emergência. O nome do doutor que me atendeu na emergência era André Luiz. A gente voltou e aí eu falei, e aí, doutor? Minha mãe também nervosa. Ele falou assim, olha, sua filha, você não tem problema nenhum no pulmão. Aí eu falei, opa. Então, aí ele falou, mas no coração tem. Ele falou, vai urgente procurar ajuda, e aí já me indicou alguns médicos. E aí, gente, foi aquela peregrinação. Por quê? Eu estava com um tumor de 18 centímetros e meio grudado no coração e no pulmão. E aí um médico mandava para o outro, que mandava para o outro, até que eu consegui o doutor Fernando, que era um cirurgião torácico, para me operar. Só que assim, na época, eu fui a vários médicos e alguns neuros falavam assim para mim, a sua filha não tem miastenia graves, porque ela anda, ela fala, ela não tem, graças a Deus. Só que, gente, pra vocês verem o quanto que a desinformação é ruim para todo mundo. É ruim para o médico que está atendendo, é ruim para o médico que vai operar, é ruim para o paciente, é ruim para a família. E teve um médico que a minha mãe quis... Nossa, eu nunca vi minha mãe irritada, como eu vi naquele dia, né? Que minha mãe é uma pessoa extremamente calma. Ele olhou para mim, ele falou assim, eu se fosse você eu não operava esse tumor agora não. Deixa aí, quando você começar a parar de falar e parar de andar, aí você vem aqui e a gente pensa em operar. Nossa, mas a minha mãe ficou tiririca da vida. E com razão, né, gente? Mas mesmo assim, eu preferi operar com outro médico, obviamente. E ele, graças a Deus, eu digo que Deus sempre... Aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas, funciona muito comigo. Porque vem o vendaval e aí vem uma solução maravilhosa na minha vida. E dessa vez não foi diferente. O doutor Fernando chegou para mim e falou, Carla, eu vou te operar. Eu nunca operei um tumor desse tamanho, tá? Já operei tumores grandes, mas igual o seu, não. Mas eu, se fosse você, eu esperaria a doutora Paula, que ela foi minha professora na faculdade, ela hoje está no Canadá, ela desenvolveu uma técnica não invasiva para câncer de pulmão, tá? Que não é o seu caso, eu espero, né? Claro, a gente ainda ia fazer a biópsia, né, do tumor. Aí ele falou, mas eu vou me sentir mais seguro operando com ela, porque se eu operar você, eu vou abrir o seu tórax, não tem jeito. Agora, se eu operar com ela, tem uma chance da gente não fazer a cirurgia pela abertura total do tórax. E aí a sua recuperação vai ser melhor e eu vou me sentir melhor operando com ela, porque ela é uma sumidade e tal. Só que você vai ter que esperar um mês, porque ela tá vindo pro Brasil daqui a um mês, porque ela vai dar um curso aqui no Brasil, enfim. Aí eu falei, claro, espero. E ela ficou super interessada no meu caso. E eu operei, esperei um mês. Imagina, você tem um tumor, que você descobre, grudado no coração, no pulmão, e você espera um mês. Eu esperei um mês. E aí, gente, no dia da cirurgia, é engraçado porque eu via o nervosismo de todo mundo, mas eu tava assim tão confiante em Deus. Aquele era o segundo tumor que eu tinha operado, tá? O primeiro foi na garganta, mas um outro dia eu conto pra vocês. Mas esse, apesar do tamanho, eu estava muito confiante. E confiante de que não ia dar nada de maligno, sabe? E realmente deu um tumor benigno, né? A gente fez a biópsia e tudo. E de lá eu me recuperei bem. É claro, toda cirurgia demora um pouco para recuperar. Tive que fazer fisioterapia. Mas dali eu me recuperei bem. Só que passados mais ou menos uns 4, 5 meses, eu passei por um estresse muito, muito alto. O dia da minha cirurgia foi dia 29 de março de 2016. E esse estresse comigo aconteceu no início de agosto. E por que eu estou falando desse estresse? Porque a pessoa pode ter uma doença autoimune, mas ela não startar. No caso, a minha, né, eu acredito que já estava até um pouco startada, mas depois do estresse que eu passei no meu casamento, na minha vida pessoal, que eu peguei o meu ex-marido num motel com outra pessoa, então aquilo ali foi muito forte na minha vida, né, naquele ano.
a minha doença começou a evoluir. E até então, pela falta de informação dos médicos, e é por isso que eu estou aqui hoje, para evitar que mais pessoas passem pelo que eu passei, passem por coisas piores, claro, né, que existe muita coisa pior. Eu fiquei, né, pouco tempo sem diagnóstico, mas tem gente que passa mais de 10 anos sem diagnóstico. Então, para evitar isso, é que eu estou fazendo esse podcast, para vocês terem informação. E informação de pessoas, de pacientes que têm doença rara, que vocês vão poder trocar informação com eles depois. Mas voltando ao estresse, que o estresse ele starta uma doença autoimune. Dali eu comecei a ter vários episódios de não conseguir abrir o olho, de ficar sem falar, a língua não me obedecer, de não conseguir engolir direito. Enfim, gente, eu tive várias coisas que a miastenia graves dá na pessoa. Graças a Deus eu nunca tive a crise miastênica. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a miastenia graves, né? Eu só fui diagnosticada em janeiro de 2017, apesar de ter operado em março de 2016. Eu só fui diagnosticada quase um ano depois, por conta da falta de informação, até no meio da saúde, até no meio médico. As pessoas achavam que eu não tinha miastenia porque eu andava e falava. Pasmem. Se eu andava e falava, na cabeça dos médicos eu não tinha miastenia graves. Mas graças a Deus isso está evoluindo e a informação, né, tá sendo agora para todos, né? Mas o que eu queria mesmo, gente, é que tivesse uma especialização, principalmente da área médica, para poder estar atendendo esses pacientes, porque nós não somos poucos, nós somos muitos. E para dizer a verdade, nós somos milhões. Então, esse aqui é o primeiro passo que eu estou dando, quer dizer, segundo, terceiro, porque eu já ajudo as pessoas, já faço palestras, já ajudo quando elas chegam no direct, porque as pessoas chegam muito perdidas, que nem eu. Quando eu recebi o diagnóstico da minha doença, era janeiro de 2017, e eu estava muito perdida. Eu estava sem chão, eu comecei a olhar informações no Google, por isso que eu falo, não olhe essas informações, troque informações com pessoas que tenham a doença. Isso é muito importante, porque às vezes você lê uma coisa, você nem está com aquilo, mas a sua mente começa a achar que você está com aquilo, e aí quando você vê, realmente, a sua mente trabalhou para aquilo e o seu corpo já está evoluindo para realmente ter aquela situação ali. Então, quando eu li as coisas na internet, no Facebook, eu comecei a passar mal, gente. E aí eu começava a achar que eu não estava respirando direito, começava a ficar sem respiração. Então aquilo ali foi terrível, porque foi me deixando nervosa. As comunidades que eu olhava no Facebook, era tudo sobre morte. Então eu falei, eu não quero morrer agora. E eu pedi a Deus, gente. Foi em janeiro que eu descobri, eu ia desfilar em fevereiro. Então eu dormia todo dia e eu pedi a Deus para eu não morrer naquele dia. Eu falava assim, Deus, deixa eu viver mais um mês para eu desfilar no carnaval. O Senhor pode me levar lá no final da avenida, mas deixa eu desfilar mais um carnaval, porque era tanta falta de informação que eu realmente tinha certeza de que eu ia morrer em 10 minutos, assim. Eu não sabia mais se eu ia estar viva. E agora eu vou resumir para vocês um pouco do que é a miastenia graves. É uma doença neuromuscular que afeta toda a musculatura do corpo, tá? Ela afeta os receptores de acetilcolina, né? Ela afeta essa ligação, essa informação que o cérebro dá para os nossos músculos. Só que, gente, diferente do que você está aí pensando, afeta os músculos, braços e pernas. Não, a gente tem músculo para tudo, no pescoço, na face, no olho, para tudo, gente, para respirar, para tudo. Então, a doença ela pode afetar os músculos do rosto. Tem gente que fica com o sorriso caído, não consegue falar direito. Já me afetou na região ocular, que é a que mais me afeta, na região ocular e na região do músculo da deglutição, tá? A miastenia graves, ela pode afetar também de forma generalizada, afeta mais braços e pernas, e a pessoa perde a força, a pessoa não tem força para pentear um cabelo. A miastenia graves, ela pode causar também na pessoa o que a gente chama de crise miastênica, que ela afeta o pulmão, e aí a pessoa não tem força para respirar. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, né? E na medicina, dizem que quem retira o timo, quem já teve tumor no timo, quem retira o timo, a pessoa tende a entrar em remissão. Mas, gente, eu vou falar algo aqui muito importante. As doenças raras, elas são
pelo menos a miastenia gravis, é flutuante e varia de pessoa para pessoa. Então, em mim ela causa uma coisa, em você vai causar outra, no João vai causar outra, na Maria vai causar outra coisa. Então, a gente não tem como prever. Eu falo para as pessoas que eu vivo com um pontinho de interrogação. É isso. A gente tem que conviver com o imprevisto, com o imprevisível. A gente tem que ter muita resiliência. Eu até tatuei aqui na minha mão a palavra resiliência, porque eu mudei muito como pessoa. Hoje em dia, eu tento não julgar ninguém, porque eu já fui muito julgada, ainda sou. E eu queria deixar claro aqui para vocês que, por exemplo, no meu caso, as minhas deficiências são invisíveis e são voláteis. Vão e voltam, vão e voltam. E se Deus quiser, não vai voltar nunca mais. Mas eu já conheci pessoas que operaram o timo, que têm a minha doença e ficaram 25 anos sem ter nada da doença e de repente tiveram a crise miastênica e afetou o pulmão e teve que ser entubado porque não conseguiu respirar. Também sei de casos de pessoas que não tiveram essa sorte e infelizmente não estão mais aqui com a gente. Então a miastenia grave, gente, ela afeta as pessoas de formas diferentes. Né, de formas um pouco mais branda, de forma um pouco mais pesada. Tem gente que não anda, tem gente que não fala e tem gente que passa por isso em determinados momentos, mas que depois recupera. Então é bem difícil conviver com uma doença que não tem cura, que você não sabe o que vai acontecer. E foi por isso, gente, que hoje eu tô me formando em nutrição, então eu sei da importância da alimentação anti-inflamatória e depois eu vou fazer um episódio falando sobre a alimentação anti-inflamatória para vocês e dando mais casos de coisas que aconteceram comigo, né? Episódios que aconteceram comigo, né? Com a miastenia graves, dizendo mais coisas a vocês e, claro, mostrando os pacientes, porque eu acho que vocês vão conseguir acompanhar, vão conseguir se identificar, até mesmo pessoas que não têm ainda o diagnóstico fechado, vão conseguir, de repente, ter uma luz no final do túnel. E esse aqui, gente, é um passo muito importante meu e de milhares e milhares de pessoas com doenças raras e essas famílias dessas pessoas com doenças raras também. Isso aqui, gente, é só o começo. E para você que tem doença rara, para você que é um familiar, amigo, para você que quer se informar, gente, porque a gente precisa informar todo mundo precisa saber que a gente existe. Entra lá no link, eu vou deixar o link aqui no canal do YouTube e vou deixar o link também lá no nosso Instagram. Então, entra lá, porque tem um link que vai direto para o nosso WhatsApp e a gente vai deixar vocês sempre informados, tá bom? Beijo e até o próximo.